Olá pessoal, esta é mais uma aula, a quarta videoaula, na cadeira de Psicologia Aplicada à Prática Profissional do Técnico de Enfermagem, mas que pode ser ampliado também para outros cursos técnicos da área de saúde, apesar do nosso foco ser o técnico de enfermagem. E nessa videoaula 4, nós vamos estudar a Psicologia da Aprendizagem. Lembrando que esta aula é feita para técnicos da saúde, em especial de enfermagem, então são conceitos básicos e são importantes que minimamente esses futuros profissionais tenham conhecimento para não só usar para si próprio, entender o seu próprio processo de conhecimento, né? Já que na área de saúde, como em muitas outras áreas, mas principalmente na saúde, os profissionais nunca se formam, eles estão em constante evolução, em constante aprendizado. Já era assim quando se produzia menos conteúdos de informação em eras passadas, hoje então mais ainda. E também para ele aplicar, já que esses profissionais muitas das vezes vão ser os veículos para ensinar os pacientes, ensinar aos acompanhantes dos pacientes, responsáveis pelos pacientes, ensinar a comunidade a práticas preventivas, né, não só de promoção de saúde, de prevenção, e até eventualmente de situações, de dar uma orientação, né, rever explicações de outros profissionais da área em que o técnico de enfermagem em particular e outros técnicos da área de saúde vão rever aquilo com os pacientes, vão reforçar o conhecimento dos pacientes. Então é bom ter um entendimento, né, não só para consumo próprio, mas para aplicar na sua vida profissional sobre as bases, né, pelo menos o básico da psicologia do aprendizado. E essa vai ser a definição, porque a psicologia do aprendizado, no curso de graduação em psicopedagogia, né, em pós-graduação em psicopedagogia, em graduação em psicologia e em outras mais áreas da pós-graduação e da graduação, é um curso, é uma parte extensa. E aqui a gente vai ser sintético só para trabalhar as coisas básicas que são fundamentais que os técnicos de saúde, em particular o técnico de enfermagem, não pode deixar de saber. Então, feita essa observação, vamos começar pelo primeiro item, né? E o primeiro item que a gente vai falar é o nexo causal, ou nexus causal, como você queira, o nexus causal ou nexo causal. Seria isso. O nosso cérebro necessita sempre conhecer o que motiva qualquer coisa, situação ou acontecimento que ele experiencia. Não dá para você ver algo, participar de algo, observar alguma coisa ou uma pessoa, você ter um entendimento do que aquilo significa. Você tem que ter algum significado. Mesmo que a justificativa seja fantasiosa, é necessário uma explicação para manter a integridade mental, pois, caso contrário, o total desconhecimento da causalidade de tudo que vivemos levaria a uma pane mental, logo ao desequilíbrio da psique. Então, por exemplo, uma criança que pela primeira vez percebe um relâmpago e o trovão numa tempestade. Primeira vez que ela percebeu aquilo, que se deu conta. Ela precisa entender o que é aquilo. Ela não pode ficar sem. E ela vai perguntar. E ela vai querer saber. É claro que, de repente, a explicação meteorológica para aquilo ela não consegue compreender, dependendo da idade dela. Mas vamos supor que ela seja uma criança católica, né, ou de uma família católica, que tenha algum conhecimento sobre santos, ou sobre mitos arrolados aos santos, história dos santos. E aí, de repente, a mãe, isso daí, sabe o que é? Esse barulho é o São Pedro. Você lembra que o São Pedro é cheio de chaves, tem um armário cheio de chaves? Ele está arrumando a casa dele lá no céu, empurrou o armário é pesado, fez esse barulho. Aí ela vai pensar, por isso que é do céu, por isso que está caindo água aqui. É por isso. Pronto, algo fantasioso, né? Mas que ela, né? Ela ficou mais curiosa. Mas eu vi que antes deu uma luz, depois deu esse barulho. A luz é que ele empurrou, aí
deu uma fagulha, atrita, quando atrita alguma coisa, claro que aí vai falar na linguagem da criança. Quando alguma coisa raspa, roça na outra, às vezes sai umas fagulhas, às vezes sai uma fagulha. Ela nem, na maioria das vezes, dependendo da idade dela, ela vai associar que primeiro dá a fagulha, depois dá o som, né? Primeiro vem a imagem e depois vem o som, tá? E quando vem o som, já até caiu, ela vai chegar a esses detalhes. Mas à medida que ela vai crescendo, ela vai tendo novas interrogações de coisas que ela não está entendendo, e aí esses pais, os responsáveis, ou outras pessoas, vão aprimorando o conhecimento dela, vão dando novas causas, explicações. Então, essa necessidade, mesmo que seja uma coisa fantasiosa, mas que você precisa entender tudo que está acontecendo com você, tudo que você está vendo, mesmo que seja minimamente, que não entender nada te produziria uma confusão mental, a isso é chamado de nexo. Então essa necessidade, né, de manter o equilíbrio da psique, tendo tudo que a gente está tendo contato, tudo e todos, a gente ter uma ideia mínima do que seja, não deixar de ter ideia, mesmo que seja fantasiosa, em psicologia nós chamamos de nexo causal ou nexus causal. É ela que motiva a nossa busca do conhecimento através do processo de aprendizagem. Porque se você está frente a uma pessoa, uma coisa, uma situação ou algo que você não tem nenhuma explicação, é zero, uma página em branco, e você tem essa necessidade, por mais curioso ou menos curioso que você seja, por mais esperto ou menos esperto, por mais jovem ou mais velho que você seja, você tem uma necessidade de ter uma explicação para aquilo, isso vai fazer você buscar a explicação. Pode ser a explicação de uma pessoa que você considera que entenda das coisas mais do que você, pode ser de uma pessoa, pode ser num livro, numa busca, no site de busca da internet, não importa. Isso é estudar, isso é procurar, isso é pesquisar. Você provavelmente deve fazer alguns questionamentos, algumas hipóteses, vai confirmar aquilo. E isso é que leva a gente a estar aprendendo sempre. Às vezes mais, às vezes menos, às vezes com interesse maior numa coisa do que outra. Há coisas que são tão pouco relevantes para a gente que basta a gente saber minimamente sobre ela, beleza. Há outras coisas que nos chamam a atenção, que nos interessam por alguma outra questão, que além da gente querer saber o mínimo sobre ela, nós vamos aprofundando. Então isso tudo começa pelo nexo causal. Aí temos um exemplo, por exemplo, vamos lá, muitas crianças que vão a um atendimento, né? Você fazer um atendimento de uma criança, um procedimento, ela não sabe nada daquilo. Dependendo, ela até associa coisas negativas, porque ela foi ali sentindo dor, ou machucada, ou for aí, ao atendimento do técnico de enfermagem ou de outros técnicos na área hospitalar ou em qualquer outra unidade de saúde. E às vezes os pais ainda colaboram, criando fantasias negativas. Olha, vou te levar lá para o médico. Olha, vou te levar para o enfermeiro da injeção, para o técnico da injeção. Olha. Então ele ainda faz assim. Então ele chega lá, muitas das vezes com dores, com medo, com desconforto, algumas vezes com algumas crenças negativas de que algo ruim naquele ambiente acontece, e aí ele depara você, por exemplo, que vai fazer um curativo nele, ou que vai colocar ele numa máquina para fazer um raio-x que ele nunca viu, não sabe nada sobre aquilo. A tendência dela é se retrair, é ficar com medo, é chorar. Então como é que a gente causa isso? De uma forma carinhosa, numa linguagem que a criança entenda, de forma respeitosa com a criança, você explicar o que é o curativo, uma linguagem, pode se usar uma linguagem lúdica, né? Fantasiosa, mas bem próxima à realidade, pode mentir, dizer que é uma coisa e depois você fez outra completamente diferente, que você descritiviza a relação da criança com você, né? Que é o contrário. Se você vai fortalecendo, dando informações, de uma hora ela desconfia de algo, você fala, não aconteceu isso, eu não te expliquei isso e aquilo, não foi assim? Beleza, foi assim. Eu não te disse que isso não foi assim? Algo recente ali que aconteceu ainda há pouco, né? Então, se agora eu estou dizendo que é isso, é porque é. Porque a criança, ela é muito concreta, apesar dela fantasiar coisas, mas ela é bem concreta. Quem mais elucubra e viaja são os adolescentes e pré-adolescentes. As crianças são muito concretas. Então, se você acaba de lembrar ela que você tinha coisas que ela não entendia
e que ela precisava minimamente entender, e você explicou e provou por A mais B que aquilo realmente aconteceu, agora vai acontecer a mesma coisa, que você é a mesma pessoa, ela está com as mesmas dúvidas, se você não mentiu antes, não vai mentir agora. Então isso é importante para você lembrar isso a ela. E aí você explicando a ela, né, o que é uma máquina de raio-x, que é uma foto, tira uma foto, mas não é uma fotografia, você está mentindo, mas é um princípio semelhante, né? O que é uma foto? É um registro de uma imagem. Uma radiografia também vai ser um registro de uma imagem por outros mecanismos que ela nem sabe que existe, que ela não está observando ou não tem capacidade de desdobrar para perguntar e ter dúvidas, mas aquilo de concreto dela, que ela tem capacidade, se você falar isso, que é uma máquina, que é uma foto, ela precisa colocar ela ali direitinho, não dói, não tem significado, né? Se ela desconfiar que está errado alguma coisa que você tenha falado, você evoca, a mesma coisa de um curativo, né? As injeções agora são mais tranquilas, porque são fontes siliconizadas. Antigamente não eram, né? Eram de metal, eram reutilizadas, geralmente por autoclavagem, por fervura, que ia perdendo fio. Então, tinha ocasião que dava a impressão que você era o 15º a tomar aquela agulhada, né? Pela autoclave, pela fervura. Aquilo tinha uma ocasião que perdia o fio e parecia que você estava enfiando um prego ali. Então, você tinha que usar uma outra técnica. Felizmente, vocês não são... Felizmente para todo mundo, incluindo os profissionais, vocês não são mais dessa época. Então, vai dizer, olha, dá-lhe uma picada como se fosse uma picada de mosquito, que, né, não tem nada, mas isso é importante por conta disso. Ou seja, explicar na linguagem da criança o que ela vem dali, né? O que ela precisa, o que é aquilo. E aí, ela vai vivenciar, imediatamente você submete a criança, e aí você vai ver que ela vai fazer de maneira mais tranquila. Algumas, dependendo das crenças construídas anteriormente, ainda vão ter problemas, mas minimizados. Ainda pode ficar com algum grau de ansiedade, mais minimizado, com algum tipo de medo mais minimizado, porque você vai reforçando, não, tá vendo? Tá acontecendo tudo que eu te falei. E outras, né, que não tem gente que contaminou a informação associando o ambiente hospitalar, a unidade de saúde, ou a você, o profissional técnico, a uma situação de agressão, que não houve essa situação, então você não precisou desconstruir isso. Geralmente, se você consegue ter uma boa empatia com a criança, falar adequadamente com a criança, atingir a ela e ficar relembrando porque tudo que você falou está acontecendo, né? Ela vai acalmar e vai fazer um procedimento muito bom. É claro que isso depende de algum tempo, nem sempre, infelizmente, nós temos um número de profissionais atendendo os pacientes mais adequado que permite isso tudo. Às vezes, a urgência da situação e de fazer a situação muitas das vezes impede que você faça isso, e a gente vai entender que, né, aí a coisa não vai se dar. Mas todas as vezes que você tem tempo para explicar, não só a criança, como um adolescente ou um adulto que tem algum grau de oligofrenia, que tem algum entendimento, mas nem tanto que fica assustado, ou mesmo um idoso, ou uma pessoa que está com demência, ou seja, qualquer que seja a pessoa, né? É sempre importante explicar para ela o que vai fazer. Por exemplo, uma pessoa vai fazer uma colonoscopia, ela até procurou no Google, mas não entendeu nada. Então é interessante que o técnico de enfermagem, eu vou pegar a agulha, vou fazer isso, explique o que vai fazer, porque tá ótimo, se a pessoa tem conhecimento daquilo, beleza, aquilo foi dispensável, ou no mínimo, está sendo simpático, elegante, está se preocupando comigo, né? Ou tá revendo, e aí ele sabe mesmo, né? É isso mesmo, já tinha visto, já sabia, né? Ou se ele não sabe nada, e aí ficar com aquela perturbação, porque ele não sabe nada daquele procedimento, você atendendo o nexo causal dele, as coisas vão ficar mais tranquilas, com certeza. Por mais construções negativas ou fantasiosas que ele tenha do procedimento, isso vai atenuar bastante. Então, essa necessidade imperiosa de contato com alguém, com alguma coisa, qualquer pessoa, né, que tenha nível de consciência exato de qualquer faixa etária,
ou de qualquer situação, ter necessidade, mesmo que seja fantasiosa, mesmo que seja pueril, de ter o significado das coisas, senão ela entra em pânico, é chamado de nexo causal. Bem, esse é o primeiro ponto da nossa aula de psicologia da aprendizagem. Vamos dar continuidade à psicologia da aprendizagem no próximo vídeo. E no próximo vídeo vamos ver o que é propriamente dito aprendizagem. Aguardo vocês lá. Até lá!